The ears are there. Yes. And Amanda's hair. Where's Amanda's hair? Very nice. Let me see now, Marina upset. Oh my gosh, how upset you are. Ah, Amanda was upset. Let me see Amanda upset again. Upset, Amanda. Wow, Amanda upset. That one is good, man. Can I... Olá, meu nome é Renato Alcice e criei meus 4 filhos de forma bilíngue em casa, desde a barriga da mãe, desde bebezinho. Cresceram ouvindo inglês, me conheceram falando inglês com eles. Aí você pode perguntar, mas meu filho já me conhece falando português com ele já interage em português comigo, eu não posso simplesmente começar a falar inglês com ele, concordo? O que nós vamos propor aqui é uma forma muito interessante, divertida e natural de você começar a introduzir o inglês em casa, aos poucos, sem nenhum tipo de trauma, para evitar aquele tipo de dor que provavelmente você teve ao aprender inglês, né? Todas aquelas dificuldades de pronúncia que você pode ter enfrentado ao aprender sons como 13 em inglês, three, garganta em inglês, throat, raramente em inglês, rarely, o passado de alguns verbos como stop. E não só questões de pronúncia, também temos a pronúncia da palavra ritmo em inglês, rhythm, que é um pouco difícil de ser feita também por brasileiros, mas não somente essas questões de pronúncia, a questão de fluência, a questão de afinidade com o idioma e principalmente outros benefícios que nós sabemos que um cérebro bilíngue tem. Essa é a nossa proposta, mostrar aqui como você, mesmo já tendo um filho crescido, mesmo já interagindo com ele em português, pode introduzir o inglês em casa aos poucos, inclusive o seu inglês também vai melhorar. Existem 3 técnicas mais comuns utilizadas por famílias bilíngues, com pais de nacionalidades diferentes ou não. No meu caso, eu e minha esposa somos brasileiros e mesmo assim utilizamos uma dessas técnicas, e a técnica que utilizamos foi o OPOL, One Parent, One Language. O pai usando uma língua, a mãe usando outro idioma. A criança tende a conversar com o pai em uma língua e com a mãe em outra. A outra técnica é o que chamam de Minority Language at Home, língua minoritária em casa. Vou explicar um pouquinho depois. A outra técnica se chama Time and Place. Você especifica um lugar e um horário para falar inglês com a criança. E algo que eu gostaria de apresentar, que eu não vi sendo especificado dessa forma, é algo que eu vou chamar de introdução gradual. Isso é muito interessante para pais que já interagem em português com os filhos e que querem naturalmente introduzir o inglês aos poucos e de forma divertida, que é o mais importante. A primeira técnica que eu mencionei, o OPOL, One Parent, One Language, que é a técnica que eu usei, é muito comum entre pais de nacionalidades diferentes. Por exemplo, um francês que mora nos Estados Unidos, casou com uma americana. A americana fala inglês com as crianças e o pai francês usa o francês na comunicação com as crianças. Essa é a técnica que eu usei, mesmo sendo brasileiro. Usei só o inglês desde a barriga, meus filhos já me conheceram desta forma, falando inglês com eles, e eu mantive essa técnica, essa persistência o tempo todo. Ou seja, eles cresceram se comunicando em 2 idiomas. A outra técnica que é a Minority Language at Home, língua minoritária. Por exemplo, pais americanos se mudam para o Brasil. Enquanto eles estão vivendo no Brasil, a língua majoritária, a língua do ambiente escolar, a língua dos amigos, a língua dos vizinhos, será o português, porque eles moram no Brasil. Então a língua minoritária é o inglês. Então a língua minoritária em casa. E essa é a técnica que é usada também. Alguns pais escolhem esse tipo de abordagem, porque quando saem de casa estão no ambiente, naquele país e tudo mais, usam português, no caso dos americanos morando no Brasil, né, como exemplo. E em casa usam o inglês. Totalmente possível também. A terceira técnica que eu mencionei é o Time and Place. Os pais podem estabelecer horários e lugares para se falar inglês com a criança. Por exemplo, na cozinha só se fala inglês, na hora de dormir só se fala inglês. Também funciona. Tudo que a gente coloca coração, boa vontade, persistência e consistência vai funcionar, né? A gente sabe que vai funcionar. Tudo com amor, observando a reação da criança. Isso é o mais importante. Ela tem que gostar. Enquanto a criança estiver gostando de brincar daquilo, vai funcionar. O interessante é que as 2 primeiras técnicas, o OPOL, ou a língua minoritária em casa, são técnicas prioritariamente usadas desde o nascimento da criança, desde a barriga, desde bebezinho. E a terceira técnica, o Time and Place, ela é
pode ser usada, ou seja, é usada predominantemente em casos em que os pais já conversam em português com a criança, no nosso caso de brasileiros que queremos introduzir o inglês, né? Os pais já conversam em português com a criança, mas especificam alguns horários, alguns locais para se falar inglês. Agora, a técnica que eu mais gosto, a técnica que eu realmente aconselho para pais que já interagem em português com a criança, crianças entre 1 ano e 7 anos, entre 1 ano e 10 anos, é o que eu chamo de introdução gradual, que tem que ser feito, de novo, com coração, de forma divertida, sem traumas, muito aos poucos, mas que vai fazer com que a criança comece a se interessar por aquilo. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. A introdução gradual pode ser considerada uma variação do time and place, só que ao invés de lugar e horários, ela está muito mais vinculada às situações. Situações do dia a dia em que você gradualmente vai introduzindo as palavras, ou então praticando as palavras, desde que seu filho já conheça. Você pode começar pelos substantivos e depois já ir vinculando essas palavras em frases. Por exemplo, lavar as mãos. É muito importante que nós lavemos as mãos. Eu sempre insisti muito com meus meninos com relação a isso. Hoje eles têm entre 20 e 14 anos. Espero que sempre lavem as mãos ao chegar em casa, antes das refeições e tudo mais. Mas, por exemplo, o horário de lavar as mãos é parte da rotina da criança, não é? Então, objetos envolvidos. Nós temos a toalha, o sabonete, a água e vários outros. Hoje eu vou mostrar aqui como que a gente trabalha com a toalha, o sabonete e a água, ok? Então, toalha. A gente chegou no banheiro e perguntou à criança, onde está a toalha? Onde está a towel? Towel. Onde está the towel? Você já pode inclusive colocar o artigo, né? The towel. Onde está the towel? Ah, the towel. Pode até já colocar uma musiquinha para ir ficando divertido. Towel, towel, soft towel, 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 soft towel. Vem comigo agora, canta. Hello towel, hello towel. Ah, towel, nice towel. Ok, brincou de towel. Depois você pode brincar de soap, ou no mesmo dia ou em outros dias, né? Não tem problema, a questão é a consistência, persistência e a gente fazendo sempre aos poucos. Depois a gente vem com o soap. Hello soap, hi soap, smells good, cheira bem. Ou seja, a criança provavelmente não vai ter entendido quando você falar assim, it smells good. Mas depois que você falar, cheira bem, ela já vai entender. Depois ela vai pegar um sabonete ou qualquer outra coisa e falar, smells good, que não é o objetivo agora, né? O objetivo agora é o soap. Nós temos towel, soap. Já pode fazer outra musiquinha para ficar divertido. Soap and towel, together, together. Soft towel, soap that smells good, together, together. Soap and towel, soap and towel. Solte a criatividade, comece a usar, porque o importante é a criança se divertir e ir aprendendo as palavras aos poucos. Vamos lá, depois a gente tem a água, que é muito importante, né? Aí você abre, water, water, coloca um pouquinho de água no rosto e tudo mais. Water, water, soap and towel, water, soap and towel. Vai mostrando. Aos poucos você vai conseguir fazer frases com isso, não é? Então, por exemplo, na hora que você chegou e perguntou onde está the towel, onde está the towel, no outro dia você já pode dizer where's the towel, where's the towel, where's the towel. Aí a criança, tá ali papai, tá ali mamãe, there, towel, the towel is there. E introduzir aos poucos. Você falando, você vai estar treinando o seu inglês, a criança estará ouvindo e vai entender. Ela ouvirá e entenderá o que você está dizendo. Claro que, se você solta frases como it smells good, assim, sem fazer gesto nenhum, it smells good, sem expressão, sem gesto, isso não faz sentido, mas observem. The soap smells good. Isso é uma forma de você se expressar para a criança e de mostrar o que significa. Ela não tem que saber que smells é o verbo cheirar e está na terceira pessoa do singular e que good é um adjetivo. Não, isso não é importante para a criança. It e que o it é um adjetivo, é um sujeito indeterminado, isso não importa. The soap smells good. It smells good. Towel, soft towel. Water, nice water. Coisas desse tipo. Este é o início da introdução gradual. E aos poucos a gente pode ir introduzindo as frases.
E sempre, na minha opinião, fazendo algum tipo de musiquinha. Agora, o mais interessante é, você está dando um presente enorme ao seu filho. Eu realmente recomendo. Para os meus filhos, fez uma diferença enorme. Eles me agradecem, inclusive, hoje, por ter tido esse tipo de iniciativa. E é isso. E o mais importante, que você se divirta com seu filho e que ele se divirta com você. Ok? Bye bye, mommy. Bye bye, daddy. See you later. Now let me see Amanda happy. Let me see Nina happy. Não. No? Okay. Let me see Amanda. Let me see Amanda scared. Oh, Amanda's scared. How scared?